Vamos lá, pessoal, mais um vídeo aí de zoeira e cultura. Esse aí me mandaram aí sobre direita e esquerda do Bruno Mota. Bruno Mota é muito bom, né? Então vamos ver como é que tá esse vídeo dele aí. Aqui é um diário semanal especial sobre a direita e a esquerda. Já se inscreve no canal. Eu vou explicar pra vocês, de novo, gente, sem falar de política, de verdade, pra você mandar pra aquele teu amigo que não sabe o que é direita, não sabe o que é esquerda. Eu vou explicar um pouco, até historicamente, o que é ser direita e o que é esquerda. Claro, eu vou explicar muito basicamente, porque eu sou um comediante, eu não sou um professor de história. Mas até aí, a Jade Picon fez novela. Até aí tem gente que chama Itaipava de cerveja. A Dani Albuquerque na Rede TV tem um programa que chama Sensacional, mas tá entrevistando a Sula Miranda e Nelson Rubens. Então, acho que eu me acho no direito. Eu acho que eu posso ser um comediante e te explicar um pouco de história. Tá reclamando de quê? Tem criança sendo educada pelo Lucas Neto. Então, se você é professor, ajuda nos comentários. Todos os comentários são bem-vindos nesse vídeo aqui. Mas as coisas que tu falou e tu deixou por aí ficam. Tipo, é a forma que a gente consegue ser um pouco eterno. Todos os comentários ajudam a gente a entender. Mas primeiro, e de novo, é bem breve, de onde vêm os termos esquerda e direita? Lá na época dos reis, na França, um pouco antes da Revolução, era o lado em que os apoiadores ficavam. Os apoiadores do rei ficavam lá na Assembleia. Quem apoiava o rei ficava na Assembleia à direita. Talvez porque o rei era surdo do ouvido esquerdo, aí não sabe. Eu realmente não sei por que eles ficavam à direita. Se você quiser me contar aí embaixo nos comentários, ou inventar um motivo. Antes da Revolução Francesa, em 1789, até então a sociedade estava dividida em 3 estados, eu queria lembrar pra você. 3 estados. Tipo o Brasil pros Backstreet Boys, só tem 3 estados. São Paulo, Rio e Buenos Aires, que pra eles é Brasil. 3 estados. Lá por 1789, essas 3 divisões eram basicamente assim, nobreza, igreja e a classe trabalhadora, né? Os burgueses, depois a gente fala a burguesia, também conhecido como os idiotas que bancavam os outros 2, que eis aqui... Isso aí é sensacional, né? Os trabalhadores, até hoje, né, só que somos divididos basicamente em 2 classes, né? Esses burgueses, donos das coisas lá, e os trabalhadores que bancam eles, né? E é claro, aí tem as outras classes ligadas a eles, ou ligadas... os políticos são ligados ao rei, né? Aos burgueses hoje. Trabalhavam, né? Tem os trabalhadores e os burgueses. Eles levaram só 1789 anos para perceber e se revoltar. Isso aqui eu chamo de timing, gente. É foda, né, cara? Cara, isso daí, cara, se tu for parar pra pensar, cara, isso é foda, porque a gente não cai, parece que não cai a ficha, mas não é bem isso, é porque a estrutura de poder, ela funciona de uma forma que ela se impõe, e a maior parte da população é o que os gregos chamavam de idiotes, né? São os idiotas. As pessoas não se importam, elas só querem cuidar da vida dela pessoal, mas elas não sabem que, na verdade, a porra da vida dela é extremamente influenciada por esses caras. Às vezes até cai na ficha delas, as pessoas, o professor explica, eles entendem, mas eles acham que eles não podem fazer nada. E aí não se organiza. E de fato é difícil se organizar. Eu tenho um trabalho de organização, mas eu sei que é bem difícil se organizar, porque a organização ela é muito difícil de ter uma visão global das coisas. Então dá pra gente se organizar em pequenos grupinhos, mas é difícil desse grupo ter uma visão de que vai conseguir mudar as coisas. E quando você se organiza em grandes grupos, como um PT, um partido, por exemplo, ou qualquer outro partido, né, você perde toda a clareza de com quem você está lidando. Aí começa a ser os caras dali do partido que têm os seus próprios interesses que estão mandando na coisa. Então, esse é que é o problema. Não é porque as pessoas não sabiam que eram exploradas, as pessoas sabiam. Mas o dilema, o grande drama tá aí, nas pessoas não conseguirem fazer nada. E é isso que as pessoas sentem hoje, né? Depois, no final, eu posso até falar um pouco mais sobre meus livros, como eu apresento soluções para isso. Demorar a entender que não estava bom. Tipo o Engenheiros do Havaí. Se você não concorda com o Engenheiros do Havaí, coloca a tua comparação aí embaixo, que a gente batalhou muito na redação para chegar nessa. É um anúnciozinho, porque eu não pago o YouTube.
Eu Tá não bom? sabia nem Me bem recuso. direito o que que era direita e esquerda, mas me disseram na época, não, você é de esquerda e tal. Ah, ok, obrigado. Então, todo mundo era. Bom, gente conservadora e gente rebelde sempre existiu, mas os termos direita e esquerda foram usados nas atas da Assembleia e acabaram sendo usados nos jornais da época. Sim, existia jornal naquela época. Pergunta pro Boris Casoy. E era uma gíria, como fosse uma gíria. Colou. Gíria, né, gente? Agora vezes que pega. caiu a Às vezes ficha. tem gíria que pega, diferente de cringe. Cringe não pegou. Sabe o que é cringe hoje em dia? Falar cringe. Foi uma gíria que durou meia hora. Eu não sei o que durou mais, a gíria cringe ou a carreira de músico do Arthur Aguiar. Então começaram a falar direita, esquerda, direita, esquerda. Hoje parece, assim, falando, um comando de fatality, né? Se continuar, sai um Hadouken, mas não é. A imprensa escrevia assim. Aliás, a gente fala imprensa, mas só pra você saber também, imprensa naquela época era fazer um jornal que demorava muito pra chegar a notícia no povo. Igual quando a Globo passa o UFC. Demora. Caralho, a cara do Igual quando pezão. você vai assistir o jogo de futebol no digital. O vizinho comemora gol 2 dias antes. Sei como é. Direita. Vamos começar explicando da direita. Historicamente, hoje existem algumas divisões dentro do que é ser da direita. Tem algumas divisões. Mesmo a direita não gostando muito de dividir, que isso é coisa de socialista, você sabe. A direita clássica defende controle, estabilidade, armas para se proteger e outros costumes da família tradicional, como o direito do papai ter uma amante. Coisas tradicionais. Também defende a meritocracia, a religião, a propriedade privada. Cara, isso ali é sensacional, porque se tu for pegar, cara, o Bolsonaro, por exemplo, cara, ele defende essa coisa da família tradicional e o cara tinha amantes, né? Tinha um monte de casou um monte de vezes e aí a mulher que ele tava arrumava filho e, cara, se tu for bater ali, fazer as contas ali, era amante, né? Porque não bate o tempo que ele tinha com ela, com o tempo com o filho, né? E assim, se não fosse amante também, cara, o cara falava, né, que, como é que é, usava o apartamento público lá para comer gente. Ele falava isso. E comer gente, quando a gente tá usando uma gíria dessa, porra, não é pra a nossa mulher. Quando a gente fala, senão eu falaria pra comer minha mulher, né? Pra fazer sexo com a minha mulher. Mas ele falava pra comer gente. Pra comer gente tá num plural aí, gente, né? Não é uma pessoa. Então, pô, cara, depois vai vir que é da família tradicional. Não dá, né, meu irmão? Não dá. Não é família tradicional. Isso daí é só hipocrisia. Porque, na verdade, a direita... Vamos até deixar o vídeo rolar para ver se ele vai falar sobre isso. Mas o fundamento é que a direita, no final, ela é para defender o que ele estava falando lá, dos burgueses, o interesse dos ricos. E aí, claro, depois, o que eles pensaram? Pô, o que a gente pode fazer para ganhar apoio das pessoas, para não parecer que a gente tá defendendo o direito dos ricos. Aí ele começa a jogar isso. Não, vamos defender então a família, vamos defender armas, sei lá. Aí começa a jogar isso, mas não é o interesse real, né? Então isso aí é que a gente tem que abrir o olho. A permanência das frutas cristalizadas no panetone. Sim, porque sempre foi assim. Por que tem que mexer agora e enfiar chocolate? Não é só porque é gostoso que tem que existir. Tipo o Biel e o Tomás Costa. É gostoso, mas a gente podia ficar sem. Mas hoje tem a nova direita. Sim, tem a nova direita. Tem até leite sem lactose. Tem café descafeinado. O programa Encontro sem a Fátima Bernardes. A nova direita, ela acha que dá pra ser conservador, mas com um Estado mais enxuto, uma economia mais soltinha, não descontrolada a economia, são só 2 tacinhas de vinho pra economia. Entendeu? É só um Chevette que eu descobri que é drink, não um carro. Tem gosto de uma gasolina de Chevette mesmo, é uma coisa louca. Aí, essa é, assim, muito basicamente a direita. A extrema direita são bem extremistas. Não é que eles querem pensar diferente, eles querem que nem tenha os que pensem de outro jeito. Eles acham que os esquerdistas querem subverter a ordem. E a extrema-direita quer controlar a nação. Por isso que a extrema-direita flerta, às vezes até usa, tá, gente? Usa assim, a pessoa não acredita naquilo, usa um pouco de militarismo, de Deus. Por quê? Porque eles têm que estar acima de tudo. Não estou fazendo uma piada, estou dizendo, é por isso, é para dizer, não, é que é forte, estamos acima de todos, mesmo que o povo não queira.
Até porque o povo não sabe o que quer, não sabe o que faz. Já viu os vencedores da Fazenda da Record? O povo não sabe. Acontece que, quando vai pro extremo, né, por exemplo, a extrema-direita pode acabar descambando em fascismo, nazismo, e ainda tem ismo, muito pior, Isso aí. monarquismo. Botando- Já pensou? Todo mundo pensando... Botando pingo nos is, porque tem um monte desses caras aí da direita que estão o tempo todo aí falando agora que não, que nazismo não é de direita, né? Que nazismo é esquerda, tentando distorcer tudo, né? Igual o monarca, ia ser horrível. E tem também o reacionário, que já virou até xingamento, né? A pessoa fala, seu reaça. Seu reaça parece o nome de um senhorzinho, sabe? O ex-síndico do prédio, esconde essa tatuagem que o seu reaça é muito tradicional. O reacionário reage sempre à mudança. O reacionário quer que tudo volte a ser como é. Um reacionário na Netflix, por exemplo, tá reclamando que o Cavaleiro do Zodíaco antigo é muito mais legal que esse daí. Vai no cinema, fala horrível, só tá 5 E caras, é mesmo, é Porta dos Fundos, o que aconteceu? O mais antigo é muito Reclama, o melhor. reacionário reclama, a pequena sereia não pode ser negra, porque sereia negra não existe. Sabe que não existe? Sereia! Gente louca! E a esquerda? Historicamente, vamos falar. Então, o pessoal que apoiava o rei ficava à direita, esse nome foi colando para quem é conservador, que é tudo do jeito que tá. A esquerda, historicamente, como a gente falou, ficava à esquerda do rei, aqueles que queriam mudar, né? Que acabaram depois querendo a revolução. Para quem acha que Paris, para quem achava que a França e Paris era só frescura e petit gâteau, o povo se revoltou, um francês gritou: como assim? Só uma parte das pessoas que é rica, poderosa e usa peruca? Tá errado isso? E outro francês falou, é verdade! Eu quero usar peruca também. É muito melhor que levar o cabelo. Que tem essa história, né? Que as roupas todas, a peruca, o perfume eles inventaram porque eles não tomavam banho, né? Não tinha água naquela época, coisa maluca. A partir daí, quem é de esquerda passou a lutar por mais direitos, porque era a revolução, é tipo, não, agora é nossa vez, liberdade, igualdade, fraternidade. Naquela época, ser de esquerda era se libertar, liberdade, entendeu? Fazer o que quiser, ninguém controlando, tipo um programa da Regina Casé, o Esquenta. Desculpa, gente, por causa do assunto, eu achei justo usar algumas referências da época da Revolução Francesa. Então, algumas referências, falando pra você, algumas vão ser velhas e antigas. Igual no show do Matheus Ceará. Matheus, não tô falando que as suas piadas são velhas e antigas. Tô falando da sua plateia. Veio a revolução! Se você acha que a sua mãe perdeu a cabeça no WhatsApp e teu tio perdeu a cabeça em briga de bar, imagina naquela época que a Maria Antonieta perdeu a cabeça na guilhotina. Ainda devem ter comentado, eu acho que ela saiu do grupo. Vocês lembram, né? Você lembra? Eu acho que essa situação da Maria Antonieta, que perdeu a cabeça na guilhotina, você acha que o povo não entende ironia hoje em dia? Às vezes no comentário o povo fala assim, o povo não entendeu ironia lá no Twitter, na internet. Pensa naquela época. Eles criaram o maior caso porque a Maria Antonieta falhou. Se o povo não tem pão, que coma um brioche. Aí você fala hoje, mas comediante tá levando bronca da sociedade hoje em dia, por piada. A Maria Antonieta esqueceu de falar, gente, é uma ironia. Tiraram a cabeça dela. Não tinha como falar, não dá pra recuperar. Dá sim, pra recuperar a cabeça dela que tá rolando ali, ó, pega lá. Aí... Você sabia que um hábito de 30 segundos que você faz pela Cara. manhã faz seu cérebro entrar em um modo de alerta, te deixando ansioso? Obrigado. Aí vieram os pensadores, os escritores, filosofar sobre o que é ser de esquerda. O ideal utópico do comunismo foi pensado por dois filósofos, né? Marx e Engels. Marx e Engels se juntaram para escrever um livro. Marx e Engels escreveram uma obra que dizia que nós todos somos iguais. Aí Marx e Engels inventaram o quê? O marxismo. Imagina a cara do Engels. Quando viu que não tinha o nome dele, fala, Marx, o que é isso? É o marxismo? Você esqueceu meu nome? Você não falar que nós é igual? E o Marx, gente, que loucura. O gráfico esqueceu. Mas também imagina, engelsismo, parece que a pessoa engasgou. Não é bom. É muito bom essa, cara. Imagina o Engels. Vou dar um soco no seu fuça, Marx. Eu tenho certeza que o alemão adora uma briga. Saiu de uma guerra, entrou em outra. Aí tem o pessoal da extrema esquerda. Vamos falar dos extremos. Claro, tem a extrema direita, tem a extrema esquerda. Como sempre, é extremo. O meu dá radicalismo total, meu. Quando a gente fala, por exemplo, a ditadura do comunismo, igual o Marx e o Engels, né? É uma segunda fase. Tipo a fase da água no Super Mario. Segunda fase.
Inclusive, é aquela fase chata que ninguém quer passar. Não tem mais patrão, mas Chato também não tem mesmo. mais empregado. Tudo é de todo mundo. Tipo um grande aniversário Guanabara. Entendeu? Ninguém é de ninguém. Tipo o programa Esquenta da Regina Casé. Ninguém é de ninguém. Tem gente que diz que o socialismo é quando te dão um cartão de crédito e comunismo é quando chega a fatura. Mas eu, por exemplo, não concordo muito. Acho essa frase não tem sentido nenhum. Só quis colocar porque na pesquisa apareceu. Não é porque um país seja, sei lá, de esquerda, votaram lá, o governo é de esquerda, socialista, que vai virar uma ditadura comunista no futuro. Olha Portugal, a Noruega, por exemplo. Não é porque um país está socialista agora que vai virar uma ditadura comunista. Não é um Pokémon, gente. Que me ensinaram sobre socialismo é todo mundo é igual, todo mundo vai ter tudo igual. Todo mundo vai ter casa igual, vai ter as coisas igual. E assim, não é isso. Isso já pra mim tava... Tá. Porque eles usam isso como a crítica, tá ligado? Fala, o vídeo do Carlos Piloto, ele fala isso no vídeo dele que eu fiz um react. Ele fala, pô, no comunismo você quer todo mundo ter a mesma casa, todo mundo ter o mesmo carro, todo mundo... Aí eu ficava tipo... Sério que tu acha isso ruim, mano? Então pau no cu, pô. Então, mas Então é pau ruim, no cu. todo Mundo tiver uma casa média, todo mundo tiver uma casa média, um carro médio. Pra tu isso é ruim. Não tem ninguém. Caraca, que foda, eu não vi esse... É o quê? Um podcast, né? Cara, eu vou ver se eu vejo depois isso aí, cara. Deve ter sido da hora, maneiro. Porque, porra, é legal, faz todo sentido, né, cara? Na verdade, o que tá por trás das pessoas quererem algo mais do que os outros, isso daí tem uma explicação da evolução da espécie, né? Tem aquela coisa do cara que quer ser o macho alfa, né? E a mulher também quer ser a principal do bando. Todos querem isso, né? Só que assim, nem todos têm condições de chegar lá, mas aí o que não quer, não consegue por isso, tenta de outra forma, ou tenta ser criminoso, tenta ser um traficante para se destacar, ou outro tenta ser um político, né? Estão sempre tentando meios escusos para conseguir se destacar. As pessoas querem de todas as formas. Isso tem explicações psicológicas também, né? Sem onde morar. Sim. Mas você pode abrir mão de ter uma mansão pra morar numa casa média, isso pra tu é ruim porque tem um pau no cu, caralho. Dizem que socialismo é quando você vê uma Ferrari e fala, de quem é essa Ferrari? Aí a pessoa fala, a Ferrari é de todo mundo, nós somos socialistas, pega a Ferrari, usa a Ferrari. Aí chega o IPVA, alguém pergunta, o IPVA, de quem é essa Ferrari? Bom, aí tem que ver quem é o dono da Ferrari, né? Mas dizem também, não sei se faz nenhum sentido essa frase, mas achei divertida. E por último, gente, o curioso, a gente devia querer, todo mundo, mais ou menos das mesmas coisas. Não os desejos pessoais, pro coletivo. Devia, no sentido que eu vou explicar pra você. Se eu pergunto pra alguém de direita, tá? Vou dar um exemplo, de direita. Você quer que as crianças sejam educadas? Que as pessoas tenham saúde? Eu imagino que a resposta seja sim, eu quero que crianças sejam educadas e pessoas tenham saúde. Só que acesso irrestrito à educação e saúde universal são pautas da esquerda. Então a direita não pode querer? Claro que pode. O que a direita faz em países nesse caso, como os Estados Unidos? Foi privatizar, tá? Ou seja, vender para uma empresa serviços como a saúde. Geralmente a direita faz isso para diminuir, enxugar o Estado. Só que eu tô querendo explicar outra coisa para vocês. As pessoas resolveram se rotular. E aí você fala que é a favor de uma coisa e parece que tem que levar o pacote inteiro. Igual eu tô falando, alguém da direita pode querer ter educação para todo mundo, saúde para todo mundo. Mas não, fala uma coisa, as pessoas acham que tem que levar o pacote todo. Não é assim, gente. Não é porque eu quero ser... Mas tem um problema nesse pensamento aí. Por quê? O que acontece? Quando você quer um pouquinho de cada coisa, você está gerando uma quimera que você no final pode não ter nada. Porque esse é o grande problema da social-democracia, do estado de bem-estar social e tal, que querem um pouquinho de capitalismo e um pouquinho de avanços sociais. Qual o problema desses modelos? O problema é que você começa a dar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? O Estado começa a dar alguns benefícios como esse que ele está falando. Aí tá. Esse daí vai ter um resultado. Pro sistema capitalista, se você ainda está no sistema capitalista, o resultado vai ser o país vai parar de crescer porque está dando dinheiro para outros setores. Essa é a lógica do Estado liberal. Né? Se você está isso daí acontece em vários países que são social-democracia ou estado de bem-estar social. Em todos, né? Todos eles pararam de crescer. Só que eles pararam num estado já grande, num patamar já alto de desenvolvimento econômico, já ricos. Aí eles pararam de crescer, só que já estão ricos. Então estão levando bem.
Isso não funciona em país pobre como o nosso, porque ele para de crescer e aí não dá para ter essa vida boa que a gente gostaria de ter. E o que acontece com o cara de esquerda que quer adotar medidas do liberalismo, capitalismo da direita? É a mesma coisa. Então, o que a gente precisa? A gente precisa estar solucionado num livro chamado Comunismo Empresarial de Mercado. Ele aí sim, une o melhor do liberalismo da direita e o melhor do comunismo da esquerda. Ele une o melhor dos dois, mas une de forma racional. Não é essa coisa de eu quero um pouquinho de Estado, um pouquinho de capitalismo, mas um pouquinho de educação para lá. Isso daí faz aquela quimera que não funciona nada. Esse modelo não funciona nada. O comunismo empresarial de mercado sim funciona porque ele é estruturado, ele tem uma lógica que faz funcionar. Então leiam o livro, vejam os vídeos aqui do canal que eu falo mais sobre esse sistema. E é realmente um sistema que funciona, que une o melhor de ambos e permite o país crescer. Então, vejam aí outros vídeos, leiam o livro e tal, porque eu tô sempre falando sobre isso. De amor, que eu devia ser obrigado a levar o Bombom Caribe e o Opereta. Não caio nessa daí de um pouquinho de cada de qualquer jeito, sem uma base racional, uma crítica bem fundamentada sobre o sistema. Não caio nessa, que isso aí é outra armadilha. Quem é obrigado a comer o Opereta? Eu tenho certeza que tu ri em casa e fala, Opereta, tem gosto de que aqui? Eu gosto de Opereta. Eu gosto de Opereta é o mesmo bombom, eles reaproveitam há séculos, é o mesmo bombom. Cara, eu acho o Opereta muito bom, muito melhor do que esse Caribe. Eu não gosto do Caribe. De madeira aquilo, se você abrir, é compensado. E claro, tem as lendas, né? Um lado espalha que o outro quer coisas que não são verdade, tá? Aí o teu taxista tá morrendo de medo da esquerda. Na eleição tinha isso. Vão invadir minha casa pra dividir entre indígenas, gays, atores e professores. Isso não é invasão do MST, é um Big Brother que flopou. Não, porque vão fechar a igreja, vai ter banheiro unissex. Sabe onde tem banheiro unissex? No restaurante da Dona Florinda do Chaves, que taxista adora. E aí? É moderno? Tinha no Chaves, em 1900 e blu, 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 blu. Que é como a risada da plateia do Chaves, é blu, 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 parece um afogado. Blu, 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 blu. A esquerda também gosta de espalhar umas lendas malucas sobre a direita, coisas que não tem nenhum sentido, tipo, Danilo Gentili quer ser presidente. Check this out. Want a quick and easy way to make Danilo Gentili querendo ser presidente, cara, meu Deus do céu. É aquela corrente que clama por mais Estado. Sim. Ela quer mais Estado. Ela idolatra o político. Então, não acredito que o Pondé caiu nessa aí, cara. O Pondé é um cara inteligente, cara. Porra, ele tem que conhecer o comunismo empresarial de mercado, ele tem que conhecer umas linhas mais racionais, cara. Senão ele... Aí, o que ele tá colando aí? Quando eu vejo que hoje existe uma militância de direita tentando idolatrar um político, eu já fico com o pé atrás, falo, mas aí também não. Entendeu? Querem vender o Brasil para os Estados Unidos. Vender o Brasil para os Estados Unidos como se tivessem começado pelas estátuas da Liberdade da Javan. Quem é que ia querer comprar o Brasil, gente? A não ser que fosse enganado. Entra na Shopee, compra Portugal, recebeu o Brasil. A questão é que tem muito político dos dois lados que querem só que o caos continue para eles continuarem brigando, aí eles continuam aparecendo e se elegendo um às custas do outro. Isso é verdade. A gente tá falando, não, porque vai acabar com o banheiro, vai acabar com essa igreja, vai acabar com não sei o quê. Cara, isso é verdade, ele matou a pau aí uma questão. Essa picuinha toda aí desses grupos, também eles se retroalimentam, cara, porque ficam... E aí eles ficam revezando lá. Quem se ferra mesmo, quem tá se fudendo mesmo é a população. Mas, porra, se você for ver, eles estão revezando lá. Bolsonaro tá lá com seus 18 milhões em joias, com suas barras de ouro do MEC, tá com todas as propinas. Aí entra o Lula, entra o PT, também vai ter os esquemas, o mensalão, vai ter o... qual foram os outros esquemas aí, né? Da Petrobras. Eles vão ficar revezando e o povo continua se ferrando. Não tem jeito. Entendam uma coisa de uma vez por todas. Não acreditem nesses políticos, nesse sistema político de democracia burguesa, que isso é uma fraude. Isso está aí para ferrar o trabalhador.
enriquecer mais os ricos e ferrar o trabalhador, deixar a classe trabalhadora sustentando isso. É uma nova forma de escravidão mais inteligente, que as pessoas acabam aceitando essa dominação. E não aceitem. Não tem por que ter essa democracia burguesa no Brasil. Tem que acabar. A gente não precisa. No livro Ensaio sobre a Pancracia, eu falo sobre um regime chamado telecracia, que eu estava fundamentando já em outro livro. E nesse eu falo um pouco sobre isso, que é uma possibilidade de usar as tecnologias novas para as pessoas poderem votar sem precisar de político. Você não precisa de um deputado, de um senador, você vota no seu celular, você vota no tablet, vota, que seja, bota uma urna aí numa escola, bota uma urna, vai lá, a pessoa lá e vota. Não precisa de político, a gente não precisa deles. Eles estão aí para roubar a gente. Entendeu? A gente tentando entender o que é melhor. Aí eu sou a favor da liberação das drogas. Por quê? Você é a favor da liberação das drogas porque as pessoas já se drogam mesmo, né? Cerveja. É uma coisa que eu esqueci. O comunismo empresarial de mercado, ele acaba com a necessidade de políticos, tá? Ele resolve o problema da economia, faz a economia funcionar melhor e acaba com a necessidade de políticos. E farmácia, mas aí tem alguém controlando. A gente sabe que os donos dos cartéis das drogas são justamente os políticos, porque eles vendem a proteção, um caos, entendeu? Quando eu falo liberar droga também, gente, tô falando droga mais natural, tá? Só pra você saber. Liberar tudo, não é qualquer droga, tipo comprar CD do Latino, proibido, não pode. Tem tudo. Aí eu sou a favor disso. Então você é totalmente de esquerda, vai invadir minha casa pra dar pro MST. Gente, é só uma coisa que eu acho às vezes, tá? Às vezes eu sou a favor de uma coisa, a favor de controle, eu tenho que perguntar coisa por coisa. Aí tá você tentando explicar a verdade pra tua tia que viu no WhatsApp que a China comprou um pedaço da Bahia ou que tem chip na vacina. Como se ela fosse tomar uma injeção, evitar um vírus e pegar sinal da TIM. Isso é mentira. Isso é mentira. Ninguém pega sinal da TIM. Não existe sinal da TIM. Porra, é foda mesmo. Eu quero lembrar que brigar por direitos não tira o privilégio de ninguém. A gente devia entender que não se tira direitos, se divide privilégios. Não tinha que tirar. Se alguém já tem um direito, tem que vamos tirar esse direito. Deixa as pessoas com direito. É direito. Os direitos não são obrigatórios. Os direitos são só. E eu vou terminar com a frase do espanhol Gabriel Rufián. O direito ao divórcio não te obriga a divorciar. O direito ao casamento gay não te obriga a casar com gay. O direito a mudar de sexo não te obriga a mudar de sexo. Direito não obriga uma pessoa. Normalmente, quem obriga é a direita. Muito obrigado. Quero que tenha um debate nos comentários pra gente entender o que é ser de direita, o que é ser de esquerda. Não é politizar, tentei não falar nome nenhum de político que vocês viram aqui. Vocês que gostam do Thiago Santinelli vieram aqui, se inscrevam no canal que a gente faz zoeira com essas mesmas notícias. Pede pro seu... Meu pessoal que tá inscrito aí no meu canal, assista o Bruno, por favor. Vem assistir ele que ele tá... mendigando. É isso, mendigando essa palavra. Eu queria falar pedindo, mas ele falou melhor. Mendigando, é verdade. Não, pra pedir, gente, R$7,90 por mês. O cara pra já ser mendigou sócio. na Disney, o que ele não vai fazer aqui no canal dele. Então, se inscreva no canal que a gente dá as notícias com humor toda sexta e domingo e tem as entrevistas. Pô, é isso aí, cara. Foi muito, muito maneiro, né, cara? Interessante. Tem bastante coisa assim interessante que dá pra extrair aí. Como a minha visão é a polilética, que é a visão que eu defendo em um livro também. É uma visão que dá para você extrair coisas interessantes de todos os lugares. Ali, por mais que eu discorde de muita coisa que ele fala, algumas coisas estão erradas por conta também de não conhecer uma ideia melhor, superior, mas tem muita coisa ali interessante e válida aí. Então é isso aí, pessoal. Mandem mais vídeos aí para eu reagir aí e eu assistir, que eu acabo me divertindo também aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau aí.